Vamos falar aqui da Casa das 11 Janelas e também um pouquinho dos demais elementos que compõem o Complexo Feliz Lusitânia. Como o Felipe falou anteriormente, é importante a gente perceber a diferença. O roteiro é em homenagem ao arquiteto Antônio Landi, mas há edificações que, assim como são de autoria do arquiteto, tiveram a contribuição ou são atribuídas a ele. Ou seja, há apenas suposições da intervenção do arquiteto Antônio Landi em tal edificação. Aqui vamos começar pela Casa das 11 Janelas. A Casa das 11 Janelas é uma edificação remanescente do século XVIII. Inicialmente ela foi construída para servir como residência de um rico proprietário de engenho de açúcar chamado Domingos da Costa Bacelar. Naquela época era comumente os proprietários desses donos de engenho construírem as suas propriedades próximos do rio, próximos da Bahia ou próximos de terrenos alagadiços. De certa forma, isso facilitava a manutenção de seus engenhos. Já nos anos de 1768, 1769, a casa passou para o domínio do governo do Grão-Pará. E nessa época, o arquiteto Antônio Landi já se encontrava em Belém. Ele foi encarregado de fazer uma transformação na estrutura da casa para abrigar o antigo Hospital Real Militar, sendo que esse hospital funcionou até o ano de 1870 e após esse período ele foi desativado e passou então a exercer funções militares. Quando o Antônio Landi implementou o projeto de transformação da casa, ele se inspirou no antigo Palácio dos Governadores, que hoje nós conhecemos como o Museu do Estado. Então, devido a essa transformação, houve a abertura na fachada que concebeu as 11 janelas e posteriormente veio dar origem ao nome que nós conhecemos atualmente, essa edificação, Casa das 11 Janelas. No século XX, segunda metade do século XX, a casa ficou sob o domínio da Guarda do Exército. E houve, digamos, um convênio firmado entre o governo e o Exército durante o período ali da execução do projeto do Complexo Feliz Lusitânia. E isso visava a adaptação da casa e a sua adaptação para uso museológico. Tanto que até hoje a casa é destinada para exposições de arte contemporânea e arte moderna, que é mantida pela Secretaria de Cultura do Estado, a SECUT. Saindo da Casa das 11 Janelas, nós vamos agora tentar para a Catedral da Sé, que foi a primeira igreja construída na nossa cidade, também conhecida como a Catedral Metropolitana de Belém, dedicada a Nossa Senhora das Graças. Essa construção ela tinha uma estrutura primitiva, que inicialmente ficava localizada no interior do Forte do Castelo. Bem, quando se começou a construção, houve várias intervenções ao torno da obra. E o Landi, na época de 1755, também participou de um projeto de completamento. Através do projeto dele, foi possível a construção das torres laterais, a decoração interna das capelas e também o completamento da fachada e da construção da igreja por volta da década de 1770. Deixa eu pegar um pouquinho de polêmica. Então, não somente a Catedral da Sé, mas as igrejas setecentistas, como a Igreja de Santo Alexandre, a Igreja do Carmo, elas também adquiriram ali uma importância no sentido territorial. Por quê? Naquela época era o Brasil colonial. E as igrejas que aqui se estabeleceram estavam associadas a ordens religiosas. E essas também, posteriormente, estavam submissas às tropas portuguesas, estavam vinculadas às coroas portuguesas. Então, de certa forma, elas contribuíram para a manutenção do território que estava em pleno processo de colonização. E hoje a Catedral da Sé é tida por nós como patrimônio muito importante para o estado do Pará, porque ela constitui o cenário do Círio de Nazaré, que é tido por nós paraenses como uma das principais manifestações religiosas do nosso estado. Saindo da Catedral da Sé, vou falar agora um pouquinho sobre a Praça Dom Frei Caetano Brandão. Elas não são atribuídas, não são obras do Landi, mas nós não podemos deixar de falar, pois também são elementos constituintes do Complexo do Feliz Lusitânia.
A Praça do Frei Caetano Brandão foi construída em homenagem a esse frei, que veio para cá no final do século XVIII, e ele foi nomeado bispo de Belém. Quando chegou aqui, começou as suas ações para a fundação do primeiro hospital da Amazônia, foi responsável pela construção da Confraria da Piedade e também pelo Hospital Nosso Senhor Bom Jesus dos Pobres. Ambas instituições influenciaram na criação da Santa Casa de Misericórdia. E ali, no cantinho, nós temos a Igreja de Santo Alexandre. A Igreja de Santo Alexandre também foi criada no início do século XVIII, pela ordem missionária jesuítica, com a contribuição da mão de obra indígena. Antigamente lá também ficava o convento de Santo Alexandre, ou Colégio de Santo Alexandre, onde hoje funciona o Museu de Arte Sacra do Pará, sendo que o acervo desse museu, a maioria de seus elementos, são provenientes, são obras, objetos, que foram doados por outras igrejas do estado. Qual é o nome? Rafael Menezes. Rafael, pode vir. Aqui mesmo da fora. É importante destacar também como as igrejas estão alocadas assim, de frente para a praça, né? Não sei se atende uma lógica, algum padrão da época. Que era da catequização da facilidade, a catequização do indivíduo. Não sei se você poderia falar mais pra gente, explanar sobre. Você é de algum curso específico? Sou de geografia. Geografia da onde? Lá do UFPA. UFPA de que ano você? 2016. 2016. Bem cor aqui, né? É que antes a gente conseguia saber quem eram os novos alunos, né? Agora com o Mirante lá a gente não consegue reconhecer quem é quem. Tá tudo... Essa questão das pracinhas, ela obedece a uma lógica de urbanismo colonial. Claro, a lógica do urbanismo colonial tinha um centro, esse centro normalmente era uma praça, e ao redor dessa praça normalmente tinha a instalação do poder civil do clero, do religioso. O religioso poder marcar o território para demarcação, e o civil da colônia poder marcar o território para dominação. O religioso normalmente era uma igreja, que era soerguida, isso tem não só em Belém, mas em diversas outras cidades do estado e também outras cidades coloniais do Brasil. E o civil normalmente se instalava o local onde ficavam os políticos da época, no caso o Palácio dos Governadores, ou a antiga Casa de Câmara e Cadeia. Então normalmente eles se localizavam ao redor de em torno de uma praça. Era o urbanismo o urbanismo da época mesmo, de instalação dessa infraestrutura. E a praça servia justamente como locomoção e proximidade de um poder para o outro. Um detalhe curioso dessa praça, hoje ela é uma praça, mas antigamente ela era um pelourinho. O pelourinho era justamente uma espécie de praça onde se comercializava as coisas. O que se comercializava, além de mercadorias? Essas mercadorias também eram escravos. E nesse pelourinho servia também de açoitamento dos escravos para servir de exemplo para os outros não fugirem ou não se rebelarem, alguma coisa assim. E ficava aqui justamente em frente à Sé e em frente a Santo Alexandre, né? E devido a muito burburinho de comercialização, até açoitamento dos escravos, e os bispos começaram a reclamar desse pelourinho aqui, e esse pelourinho foi transferido posteriormente para uma outra praça que ficava onde hoje é o Mercado Polônia, ali em frente ao Ver o Peso, onde hoje aquela área é toda aterrada. Então essa lógica da instalação das igrejas ao redor de uma praça é uma lógica de construção do urbanismo colonial, do urbanismo português na época, para ficar tudo próximo um do outro, porque de acesso ao rio, que era o acesso dendrítico, né? Para facilitar não só a manutenção, mas o transporte entre as pessoas, tanto que as nossas igrejas vão se localizar nas margens dos rios, Carmo, Santo Alexandre, Mercês, que tinha o seu forte, até os Capútios mais lá para frente, que a gente fala no roteiro da Belle Époque. Também, bem em frente aos Capútios, já era a Bahia, onde hoje é tudo aterrado. Então essa pracinha, ela obedece a uma lógica do urbanismo português mesmo na época. É a mesma lógica de Portugal? Ou não? Só na área das colônias que aplica essa lógica? Como assim? Portugal também tem essa lógica das igrejas aí ocuparem na frente da praça? Ou não? Só a área colonial sem voltar dessa lógica? Era o mesmo processo de configuração urbanística em Portugal, o mesmo que aqui? Sim, basicamente sim. Só que lá eles já traziam aquilo que já era um pouco mais de moderno para o urbanismo deles para cá, né?
Só que existia alguma diferenciação, como por exemplo o tipo de material de construção, o tipo de profissionais, o tipo de artesãos que atuavam, o tipo de relevo também, o tipo de regionalidade, como os nossos rios. Então eles meio que adaptavam um pouco a regionalidade local, essas coisas. Com uma coisa que eu posso te dizer em relação a essa adaptação é o nosso forte, que a gente fala dele na Cidade Velha, mas tentando falar um pouco, o forte ele tinha uma estrutura chamada baluarte. Essa baluarte era um tipo uma ponta, tipo uma torre, uma ponta assim. E esse baluarte, normalmente eles eram localizados para o rio, porque para atacar o invasor estrangeiro que viesse pelo rio. Mas no nosso forte, um baluarte era apontado justamente para dentro do continente, porque eles tinham medo dos ataques dos indígenas. Então é uma mostra da adaptação da arquitetura um pouco à regionalidade local.